Aí, ó. Valendo? Valendo. Primeiramente, né, agradecer pela oportunidade de estar aqui novamente, irmão Mike, pelo É convite. isso aí, pessoal. Valeu, irmão Everson, né? Irmão Everton. Ei, Nosso irmão Everton. o Everton vai casar. É, o homem vai, É, ué. o homem vai casar. O homem vai casar. Glória a Jesus. Cara, muito feliz, né, a vida do nosso irmão Everton. Cara, né, diferenciado, né? Sempre falo, né, que o irmão Everton, ele é um exemplo, né, cara? É muito, assim, um motivo de alegria sempre tá dividindo o mesmo espaço, né, com esse cara que tá aqui. Boa noite. Quero agradecer a Deus por uma oportunidade de estar aqui. Estar aqui com o irmão Mike, o irmão Daniel. Que Deus venha abençoar cada um. Amém. A vocês que estão em casa também. Esse Deus maravilhoso que nós estamos sempre buscando. Eu uso as mesmas palavras, sempre me espelho muitas vezes em buscar direcionamento para mente em Deus, mas assim, ter essas boas companhias como ter vocês aqui e estar sempre, né, buscando sim essas boas pessoas. Isso. Cara, é um privilégio grande, né? E quanto mais, né, nós servimos a Deus, a gente vai pegando ali aquele conhecimento. Isso é motivo de alegria, né, cara? Igual a gente estava aquele dia no culto lá em Palha Branca, né, na terça-feira. E por isso que sempre, antes de eu sempre te falo, irmão, não falta não. Cara, sua presença lá é gratificante para nós, né? Ter você lá conosco para adorar Jesus, né? E é o melhor lugar que a gente pode estar é dentro da casa de Deus ali, né, cara? Dentro do templo, né? É sensação muito boa, Muito né? boa. Agradável. Quando assim, quando a gente conta um testemunho, quando a gente até em orar, talvez as pessoas estão meio caídas, a gente levanta aquelas pessoas, anima, né? A fé. A fé. Cara, é o que eu sempre falo, né, cara? Você falou um assunto muito importante. Porque muitas das vezes tem pessoas que elas sempre carregam um vazio, né, dentro de si, né? Porque esse vazio, né, a Bíblia mesmo nos fala que só tem um homem que pode preencher, que é Jesus. Então, quando você tá sempre falando de Deus ali pro seu amigo no trabalho, ou ali onde você vai, no mercado, e você tá comunicando, falando no nome de Deus, cara, é muito poderoso, né? Esse nome. Só de você falar esse nome, ele já pode preencher um vazio muito grande dentro de uma pessoa, né? Às vezes a gente só falar isso, a gente já dá uma esperança, bem, né? Se sente bem. No começo, por isso que a gente no trabalho, a gente tem que, muitas vezes as pessoas acham que precisa muito de púlpito ali para evangelizar, mas no trabalho ali você levanta uma pessoa que talvez está desanimada, desacreditada. Lógico. E às vezes esse é o nosso propósito. Esse é o nosso propósito. Não é verdade? E eu fico muito feliz, né, de nós aprender a cada dia a palavra e levar o que mais necessitado ali, né? E esse é o motivo que nos motiva a cada dia, né? Que nos sustenta, né? Cara, e a gente vê, né, como que tá hoje, o que nós estamos vivendo hoje, né, no mundo de hoje. E o mundo de hoje está precisando muito de pessoas, assim como nós, que estão, assim, estudando esse evangélico, né? Procurando aprender mais para estar levando até o próximo, né? Para estar buscando vida para dentro da igreja. Porque nós sabemos que muitas pessoas lá fora, que às vezes está desanimada, às vezes a pessoa até, assim, já frequentou, mas hoje anda, assim, desanimada, triste, abatida, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas se preocupam pelo que as outras pensam dela, né? É verdade. Então, às vezes a pessoa lhe chateou com alguma coisa e pegou, saiu. Então, assim, nós tem que ir até essas pessoas, né? Buscar elas, conversar, né? Não deixar elas se sentir abandonadas, né? De forma alguma, né? Porque, na verdade, que essas pessoas talvez fiquem chateadas por alguma coisa que talvez falta de comunicação. E a gente, às vezes, a gente buscando, né, ver o que essa pessoa, o que falta nelas, talvez, o que está acontecendo. Muitas vezes a gente passa perto do irmão e deixa de perguntar o que está acontecendo, o que está precisando de uma oração, talvez até pagar preço em jejum mesmo para essa pessoa. Né? E às vezes a gente, porque quando Jesus sempre pagava um preço para aquelas pessoas. Em vez de ficar com o teu povo, ele preferiu sair e procurar aquelas pessoas que ficavam meio desacreditadas, foram feridas.
e Jesus estava ali para curá-las, e assim somos nós. Quando a gente saímos ali para buscar essas pessoas, ver o que aconteceu, o que foi essas feridas, o que nós possamos propagar para elas, para confortá-las, uma palavra. Esse é o verdadeiro amor, esse é o verdadeiro evangelho. Buscar essas pessoas que foram feridas, mas também dar um poder de esperança que Deus... Ela voltar a viver, né? Cara, igual nós estávamos falando, né, no culto de terça-feira, que eu falei lá a respeito das crianças, cara, me chamou muita atenção, porque meu sobrinho poucos dias teve que fazer uma cirurgia, e que me chamou muita atenção que, cara, quantas crianças estão ali naquele leito de hospital, né, precisando, e eu comecei a pensar que muitas das vezes, cara, nós podemos fazer a diferença para essas crianças, podemos orar por elas, podemos falar de Deus para elas, para ensinar os caminhos que elas devem andar, para quando crescer, não se desviar, como diz a Bíblia, né? Mas o que me chama a atenção, porque essas crianças um dia vai estar onde nós está, ou seja, quando nós estamos lá pregando, né, o pastor está lá, essas crianças daqui um dia vai ser elas que vão estar lá. Mas para isso, Deus nós já tem que ensinar o caminho que ela deve andar, para que isso venha acontecer, né? Porque a gente tem que... muitas vezes as crianças têm que tomar muito cuidado, porque as crianças, elas são muitas, observa bastante. E a gente, quando a gente age, né, conforme, assim, acolhendo essas crianças, ensinando ela o que é o caminhar no dia a dia e o que ela deve preparar elas para o mundo, porque quando ela espelha na gente, é como ver Jesus através. Quando elas verem assim, eu posso, eu quero ser, mas também eu quero sair para fora, porque aquela pessoa que estava pregando lá em cima do púlpito, quando eu vi ela, eu quero também, aquelas almas que estão lá, eu posso também, eu sou capaz de conseguir buscar aquelas almas que estão lá fora. Então a gente tem que cuidar dessas crianças, que é o futuro, o verdadeiro evangelho. Só aí, Jesus fala que só é a volta dele, só quando o verdadeiro evangelho ser espalhado para o mundo, aí sim a volta dele virá. Então, quando a gente cuida dessas crianças, a gente realmente está cuidando do reino. Cuidando do reino. E que me entristeceu bastante, não sei se você pensa assim, mas quando eu vejo aquelas crianças, eu comecei a pensar que nós, adultos, né, que já erramos tanto, somos pecadores, né, cometemos pecados, e são essas crianças que às vezes estão pagando o preço, né? Porque eu fico olhando aquilo e fico imaginando, poxa, mas nós erramos tanto e a criança que está passando por isso. Mas eu acho que nós devemos ensinar a criança, não só porque muitas das vezes a gente pensa, não, mas quando crescer, ela não precisa passar o que nós passamos, elas não precisam chegar a errar para nós ensinarmos, nós já podemos ensinar o certo Deus de agora, para que não passe o que nós passamos, né? Que é o que, quando nós olhamos para as crianças, é o que nós queremos e o que nós vê nela, né? Uma alma pura, é uma criança, né? Mas, mesmo sendo criança, Deus já, eu acho que a gente tem que ensinar, cara. Tem, porque é o nosso dever, né? Direcionar as nossas crianças. Quando a gente pega essas crianças, não só o que está dentro da igreja, mas ensina, mas também o que está lá fora, que estão perdidas também. Lógico. E fala com elas assim, olha, eu não tenho dos melhores, mas tem um lugar que você vai ser amada. Vai sentir o conforto, né? Que essas pessoas não fiquem magoadas, mas às vezes a gente pode conduzir na melhor forma, que tipo, adotar essas crianças que precisam de amor, como fosse nossa. Não, conte comigo, nós estamos aqui para te apoiar, para te confortar. E isso a verdadeira igreja é essa, né? Somos nós. Nós somos nós, confortar essas crianças, confortar as pessoas que estão lá fora, as pessoas que estão caídas. E quando a gente conforta essas crianças, né? E conforta essas pessoas também que estão necessitadas, precisando de Deus, estão sedentas por Deus. E aí, muitas vezes, os inimigos prepagam essas coisas, prega na cabeça delas que elas ainda não têm futuro, que ela ainda não tem reino, mas o próprio inimigo, ele propaga isso porque não tem casa. Então, o que elas pensam? Ninguém me ama, ninguém nunca importa comigo, quanto nós
saímos para fora e falando que elas é importante, não só para nós, para Deus, a se sente, não, realmente. Aí a igreja se levanta, porque quanto mais reino, quanto mais vidas conquistadas para Jesus, mais a glória de Deus, mais motivo de alegria, né? E a gente vê, né, que quantas crianças, né, que já estão assim novas, mas já com ansiedade, com depressão. E a verdade é que, tipo assim, nós do mundo cristão podemos, né, transformar a dor dessas pessoas em esperança, né? Para que elas vejam que há futuro, eu posso, eu consigo. Porque todos nós temos sonhos, né? Assim como essas crianças. Todo mundo tem um sonho. Mundo. Só que muitas das vezes você começa a pensar que você não é capaz, que você não vai conseguir, porque fulano falou. E eu tenho reparado que muitas das vezes a gente se importa muito com a opinião das pessoas, ou seja, a gente vive tentando agradar todo mundo. E isso chega um momento em que começa a nos ferir, de tanto tentar agradar a todos. E eu acho assim, a gente não vive por aprovações de pessoas, mas o que dá assim, ao ponto da gente ver, parece que a gente preocupa mais com o que as pessoas vão achar do nosso comportamento do que Deus. Ou seja, a gente vive pela aprovação das pessoas ou pela aprovação de Deus. Então, é aí que entra, né, o que você busca. Porque quando você busca uma aceitação dos homens, você está deixando de buscar a aceitação de Deus. Aí, quando você busca, né, o propósito que busca a aceitação de Deus, você não esquenta o que as pessoas falam. Vamos pensar. Então, as pessoas hoje buscam muito a escolaridade, o que elas vão pensar, se eu não pegar ali, para mim só 1,80 m não serve, se eu não pegar aqui, se eu vestir um vestido aqui não vai dar certo, se eu não cantar em cima do púlpito, eu não vou ser glorificar. Então, muitas pessoas se preocupam muito pela glória dos homens, esquece a glória de si mesmo, de si mesmo que Deus deu para ela, para se propagar, louvar, glorificar, né? Eu não sou capaz, mas está cantando é pela glória, amém. Não sei tocar, mas eu toco, mas é para glorificar a Deus, amém. Às vezes as pessoas ficam com medo de querer cantar, principalmente tentar, né? Às vezes de uma posição de agradar a Deus, e isso fica meio assim complicado. Meio chato, né? Mas isso é muito importante. Hoje nós vemos isso. Hoje tem pessoas que Deus deu o dom, tem pessoas que Deus capacitou, né, para fazer a obra, mas pessoas ficam assim meio acanhadas. Por quê? Com medo de eu ir lá na frente, de eu dar um versículo, será que vão gostar? E se eu falar uma palavra errada? Então você está pensando nas pessoas. Quando você começa a pensar em Deus, que eu estou fazendo para Deus, cara, Deus conhece seu coração, você foi ali, fez, Deus, cara, glória. Então, nós temos que fazer para Deus. Não existe eu ter que fazer para você ter que fazer para mim. Nós temos que fazer para Deus. Então, eu conheço a minha intimidade com Deus, você conhece a sua. Não, muitas vezes, assim, eu falo por mim, às vezes, quando eu pegava, alguém me chamava, né? Vamos fazer isso. Minhas pernas tremiam, irmão. Aí, assim, às vezes quando a gente pega e fala assim, não, eu sou capaz, você está dando uma liberdade para Deus agir, porque Deus age ali, assim, se você é capaz, então eu vou te entregar o melhor. Porque quando você fala assim, Deus, eu quero, você está falando assim que deixa ele agir. Quando você fica recuado, você não deixa Deus transformar a sua vida. Tipo, assim, nós estávamos falando negócio de busca. Quando a gente pega na busca, essa busca no dia a dia demonstra muito o que a gente está buscando. A gente buscar primeiro o reino de Deus, e as demais serão acrescentadas. Então, quando a gente parte para esse lado, o que nós levanta, oramos, o que nós buscamos verdadeiramente? Será que nós estamos buscando um verdadeiro reino? Será que a primeira busca, quando já acordamos, será que essa busca é um pedido de, Senhor, me usa conforme a tua vontade? Senhor, me faça eu esperar na vida de alguém, me faça trupicar na vida de alguém caído. Então, muitas vezes, quando a gente levantamos e fala assim, Senhor, eu quero, porque quando você põe a posição, Senhor, quando me usa, eis-me aqui, igual, se não me engano, às vezes quando a gente fala, me usa, eis-me aqui, você está se colocando, deixar Jesus te usar de qualquer forma. Então, a formação de pedir a Deus, na liberação espiritual para Deus usar conforme,
E isso é muito importante. Acordou, a oração, a base da oração, liberta o teu espírito para fazer. Pedro era uma pessoa que, né, não tinha tanto assim, muito assim, andou pelas águas, sabia quem Deus era, né, e Deus falou, vem, e ele vem. Então, quando você põe assim, eu sou capaz, você faz coisas extraordinárias. É porque muitas das vezes, quando Deus quer nos usar, Deus busca muito também aquelas pessoas que estão disponíveis, né? Então você tem que estar disponível para que Deus te use. Porque muitas das vezes nós queremos ser usados por Deus, mas nós não queremos abandonar o que nós vivemos para viver o que Deus tem para nós. Então, Verdade. quando Deus ele nos chama, nós estamos ali disponíveis, Ele nos chama, Ele quer que nós larga tudo para nós viver o que Ele tem para nós, que é muito maior do que o que nós vivemos hoje. Mas só que a gente tem sempre esse pé atrás. A gente nunca quer largar o que a gente está fazendo para viver o que Deus tem pra gente, né? Então, é igual que a Bíblia fala em Romanos 6:23, se eu não estiver enganado, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas mesmo sabendo disso, muitas pessoas que vivem o salário do pecado, sabendo que é a morte, ele permanece. Mas não tem como você viver as duas coisas, você viver o salário do pecado e querer viver o dom gratuito de Deus. Não tem como. Você tem que largar o salário do pecado e viver o dom gratuito de Deus, cara, e ter a vida eterna. É verdade. Porque, tipo, as pessoas, quando falam assim, mas e qual Deus que eu sirvo? Esse é o Deus que eu sirvo. Jeremias, capítulo 29, verso 11. Verso 11, porque eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor, o pensamento de paz e não de mal. De mal, para vós dar o fim e esperar. Então, invocai, irei e orais a mim e vos ouvirei. Então, quando você quando você dá essa liberdade para Deus, quando Deus vai prosperar, vai prosperar, vai ter bênçãos, mas quando você busca e o que Deus quer na sua vida, quer bênçãos, Deus quer na sua vida, quer transformação, quer te usar. Quando cada um nascemos, propósito. Então, o inimigo só quer falar para você essa noite, que nos está ouvindo, que por mais que você tenha caído, ele vai falar para você que você não é capaz, que você não tem propósito, mas Deus tem sim, e esse Deus que nos fala, não pensa mal de vós, é um Deus que quer te acolher, um Deus que quer te transformar, um Deus que quer fazer avivamento na tua família, no teu lar. Então, isso é muito importante nessa área. E é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós lutamos, é esse Deus que nós vamos morar um dia, e esse Deus que nós colocamos no nosso coração, e esse Deus que vai te acolher, né? Não importa onde você está, Ele nunca vai te abandonar, a não ser que você não queira, mas esse Deus, Ele vai te resgatar. E nós sabemos, né, que o mundo de hoje, na verdade, o que nós precisamos ter hoje é fé, cara. É fé para vencer, fé para avançar, porque uma coisa que eu sempre friso, que fé para avançar a gente tem, qualquer um tem. Fé para vencer, fé para receber, mas nunca fé para perder, porque nós costumamos tanto em ganhar que nós nunca queremos perder, nós não aceita perder de forma alguma. Mas a fé, cara, se você tiver nem que seja um grãozinho de fé, cara, você vai conseguir. Não importa, 1% de chance você vai conseguir. Mas hoje em dia, o que a gente vê, o mundo, as pessoas estão se deixando abalar por pouca coisa. Se você olhar para mim e falar, eu te conto um sonho, você fala que eu não vou conseguir, eu coloco aquilo na minha mente que eu não vou conseguir e eu não consigo mesmo. Mas quando eu começo a colocar os meus planos, eu pego meus planos aqui, ó, e apresento diante de Deus, falo, Senhor, esse é os meus planos. Senhor, eu quero viver isso aqui. Eu quero que o Senhor me capacita para eu realizar isso aqui. É verdade. E eu começo a caminhar no caminho que o Senhor me mostra, porque Ele mostra. Começa a caminhar, começa a fluir. Mas muitas das vezes, Senhor, eu quero isso aqui, eu quero viver isso aqui. Senta no sofá, espera que aconteça. Eu quero uma casa, aí você espera que ela vai cair ali na sua frente e você vai entrar dentro dela. Não é assim. Nós temos, se nós quer algo, nós quer viver algo, nós temos que fazer por merecer, cara. Nós temos que plantar aquilo ali para nós colher.
Olha, eu falo por mim, aos 10, 12 anos, eu mesmo, né, muita gente falava, né, que não acreditava em mim. Mas dentro de mim, o meu eu falava que era capacitado, era Com capaz. certeza. Então, muitas vezes as pessoas pensam que não é capaz, deixa a fé delas se abalar. O que é importante na vida da gente ter fé, né? É acreditar, né? Mas muita gente quer ver primeiro, né? Para crer, né? Para crer. Então, a fé é o fim, o fundamento, né? Daqueles que não vê, né? Mas, assim, muitas vezes as pessoas têm que acreditar, têm que buscar. Ah, mas como é que eu vou servir um Deus que eu não vejo? Mas você ora, você busca. Você já acordou hoje? É graça. Então, se você tem graça na sua vida, é esse Deus que está te acordando todo dia, é esse Deus que está te buscando, esse Deus que quer transformar a sua vida, esse Deus que quer... E essa fé, né, que me transformou, que me fez esse homem que eu sou hoje, uma pessoa que, entre as famílias, era uma pessoa perdida, entre meio dos meus irmãos, uma pessoa que não era nada. Eu falo para todos, geralmente, entre meio dos irmãos, entre meio das famílias, talvez você ache que você não tem muito o potencial, mas você não sabe. Quando você deixa Deus agir na sua vida, você mostra para si mesmo. Não, realmente eu sou capaz, eu posso transformar, eu posso agir, eu posso conquistar pessoas, eu posso falar Jesus para pessoas, eu posso conquistar reinos para Deus, você pode tudo quando você está com Deus. Pode fazer diferença. Diferença no dia a dia. Então, esse Deus nos transformou, me transformou minha vida. Nem imaginava. Um camarada que não tinha nada, eles julgavam, não tinha nada. Hoje eu tenho uma casinha, né? Graças a bom Deus. Tem minha mãe, meu pai, minha família que me ama e vê um olhar diferente. Né? Vou até casar, glória a Deus. É um sonho que Deus me transformou na minha vida. Muita gente achava que nem ia casar, não ia casar. Mas Deus vem operando, vem transformando minha vida. Vem tirando alguns pontinhos de pedra e pondo carne. A gente é seres humanos, a gente erra, mas Deus vai transformando uns pouquinhos e Deus vai conquistando. Então, as pessoas não precisam pensar que não vai conseguir, mas pense sempre um pontinho de fé. Realmente eu posso, eu consigo, eu creio. E essa fé que nós vivemos. E você falando aí, eu até me lembrei aqui, cara, que... Cara, quem me vê hoje também, cara, Então, você vê. Hoje, graças a Deus, né, eu aconselho até muitos amigos, mas quem me vê hoje não imagina nada do que eu passei, cara. Então, E eu tenho certeza que se eu tô aqui hoje, é primeiro Deus e a minha fé em Deus. Porque eu tive fé que eu ia conseguir. E meio ali as tempestades. E eu, assim, mais ou menos... Igual o que você passou, eu comecei também a trabalhar com 11 anos, cara. 11 para 12 anos já estava trabalhando, vendendo picolé e querendo ser alguém. E sempre sonhando em ter as minhas coisinhas. Sonhava em ter uma moto. Quantas vezes, rapaz, quando eu virei e falei que eu ia ter uma moto, cara, deram risada. Deram risada e que você não vai conseguir porque você ajuda dentro de casa. E minha mãe deve estar até ouvindo aí. E ela vai confirmar. Eu trabalhava, cara, né? E eu chegava em casa, então, tipo assim, eu dava ali a metade ali pro meu pai para ajudar no aluguel e o resto eu dava para minha mãe pagar os remédios dela na farmácia. Na época minha mãe tomava muito remédio controlado, então não me sobrava. Às vezes sobrava ali uns 20, 30, mas para mim era muito. Para mim que não... Meu negócio mesmo era ajudar. Eu ficava feliz em ajudar, né? Ter feito a minha parte. Mas Deus, cara, foi me abençoando quando eu tive minha primeira moto. Eu cheguei com aquela moto, muitos julgou na hora, muitos perguntou até se eu tava mexendo com coisa errada. Porque as pessoas acostumou a ver você ali baixo, no nível, no estilo de vida, e acham que você vai permanecer o resto da vida. Então as pessoas julgam pelo que elas veem. Se você tem algo, você é alguém. Se você não tem, você não é e nem vai ser. Mas é onde as pessoas erram. Ela esquece que acima de nós tem um Deus. Tem um Deus. E quando você pega a servir esse Deus, ele vai te honrar, cara. E Deus foi me honrando, eu fui conseguindo, eu fui batalhando, sempre trabalhando. Já passei, cara, dificuldade, muitas coisas para chegar onde eu cheguei. E vou muito além ainda. Eu tenho fé que não para por aí, não. Realiza um sonho e vem outros, vem planos, vem metas. Então, assim...
eu sempre foco nisso. Eu nunca esqueço do que eu fui e do que eu passei, porque é isso que me manteve eu chegar até aqui e querer ir mais longe. Então eu não julgo pelas pessoas que... Eu não tenho mágoa das pessoas que desacreditou em mim. Eu agradeço por isso, porque foram elas que serviu de combustível para mim Motivação. motivar cada vez mais, cara. Então verdade, isso é pai. motivo muito de alegria, você ter um amigo, alguém ali que você se espelha, né? Igual eu falei de você, sempre achei bacana, sempre gostei do seu estilo de vida. Pode ver que a gente sempre ficava conversando, sempre te chamava para ir na igreja, foi até onde você foi e graças a Deus tá aí, ó, fazendo a obra hoje. É muito orgulho, né? Às vezes a gente fica assim, pensando, né? Que às vezes a gente olha assim, gente, o que seria se não fosse Deus na nossa vida? O que seria de mim? O que seria de nós? Poderia estar aqui hoje, né? Teria essa oportunidade. Então, essa é a forma de Deus transformar na nossa vida. Deus opera. Eu lembro quando Moisés achou que tinha completado a sua completude tudinha, mas Deus chamou ele com 80. Então, não importa onde, o quanto você esteja, ou aonde você pode estar. Mas, assim, é isso que nos motiva, porque Deus fez os loucos para enganar os sábios. Quando as pessoas acham que você não é capaz, Deus está trabalhando na vida daquela pessoa. Lembra, né, quando Davi, muita história de Davi, essa história de Davi é muito contada mesmo, porque eu usei isso entre os irmãos, e pior que a gente não esperava tanto. Isso vem logo da família, né? Muitas pessoas próximas, pessoas de comer à nossa mesa. Então, isso nos motiva, porque quando elas acham que está, né, acabada, Deus está operando na vida delas. Elas podem estar ali acabadas, mas está pedindo, Senhor, fortaleça aquele irmão meu que está lá. Senhor, busca aquela pessoa, meu irmão que está ali buscando ali, meu pai, ajuda ele. Então, quando você sabe, Deus conhece o coração do homem. Então, aquele que não adianta, pessoas que estão ali pensando que, eu estou por cima, isso, mas Deus sabe o coração. Então, aonde que a pessoa, Deus fala assim, você está abusando, você está desfazendo do teu próximo, desfazendo do teu irmão, vou levantar quem eu quero. Não é quem você quer. Então, geralmente, Deus não vai levantar aqueles que estão com... Ele conhece o coração. Então, aonde que Deus fala? Deus conhece cada propósito da nossa vida. É por isso que onde nós estamos hoje, né? Deus, para nós nunca esquecer que foi Ele. É Ele que nos tirou. É Ele onde que nos colocou. É Ele onde que está e vai nos levar e vai nos conduzir. E para a gente nunca esquecer que Ele faz e refaz. Ele é alfa e ômega, o princípio e o fim. Aquele que é, aquele que há de vir. Então, Ele é e vai ser na nossa vida. E não precisa... E essa fé, Pai, que você colocou e que você tem buscado, que você tem contado essa história. E essa história que vai motivar muita gente. Eu falo aonde tiver encontrar, eu falo. Quer superar a vida de alguém? Quer transformar a vida de alguém? Conte seu testemunho. Porque ali vai transformar a vida de alguém, vai falar assim, opa, eu quero também esse mesmo Deus que transformou a vida do irmão Daniel. Eu quero a mesma família transformou do irmão Mike. Eu quero a mesma família transformou a minha vida, o Everton. Então, esse Deus que nos fortalece. E esse Deus que vem nos fortalecendo. E não isso, para nós nunca mais esquecer. Que aonde eu estava ali, hoje eu estou aqui. Hoje eu estou aqui. Cara, e por isso que eu falo que a gente tem que sempre comunicar com as pessoas, sempre, né, com as crianças, com os jovens, e sempre conversar, porque você pode fazer diferença na vida de uma pessoa. Às vezes a gente acha que não, mas teve pessoas que fez a diferença na minha vida, e então, assim, que eu nunca vou esquecer. Meu irmão, tem o meu irmão Noé, né, que todo mundo conhece. Isso. E ele casou cedo, né? Saiu de casa cedo, graças a Deus. Uma esposa muito abençoada, né? A Bruninha. E hoje tem a família dele, são bênçãos. Mas o Felipe, cara, eu sempre falo. O Felipe foi um irmão que, cara, assim... Eu acho que tudo que eu fizer, nada chega perto do que ele fez por mim, entendeu? Então, tipo assim, cara, tudo que eu passava em momentos difíceis, o Felipe tava lá, cara.
Então, o Felipe, cara, eu sempre falo assim, com ele, todas as vezes eu sempre falo isso. Felipe, você, cara, você é diferenciado. Você fez a diferença na minha vida e talvez ele nem perceba o quanto ele fez a diferença. Os conselhos, noite sem dormir, comunicando, conversando, me explicando. Então, até hoje, a maioria das coisas que eu vou fazer, sempre eu falo com ele, cara. Eu falo, Felipe, tô querendo fazer assim, o que você acha? Aí ele me dá a opinião dele e sempre, cara, me motivando. Às vezes, eu sinto que às vezes, eu quero isso aqui, ó, por exemplo. Quero comprar esse controle, né? Eu falo, Felipe, tô querendo comprar esse controle, o que você acha? Às vezes, cara, às vezes ele nem, tipo assim, não é do agrado dele, mas pra mim agradar, cara, ele, tamo junto, pode comprar, é bom, é isso. Então, cara, a gente tem que se espelhar em pessoas que servem de espelho pra nós, cara. E eu sempre falo isso com ele, o Felipe, pra mim, cara, ele é diferenciado. Parece que foi Deus mesmo que, né, pôs ali no caminho, igual a Tuane também, cara, sem palavras, né? Essas pessoas que vêm na tua vida, né? Essas pessoas, por mais, né, elas vêm como um anjo, né? Somar, né? Para somar, umas pessoas que estão ali para a gente, quando a gente estiver caído, levantar. E um conselho de amigo. E diz que amigo é mais amigo que irmão. Então, e a verdade é essa, né? Que o amigo, ele acaba sendo mais do que o irmão. Você já reparou que a gente, com o irmão da gente, a gente nunca tem aquela mesma ligação que a gente tem com o amigo que a gente considera igual irmão. Por isso que eu falo, Felipe, cara, tudo, e não é de hoje. Cara, você pode pegar lá de quando a gente começou mesmo, 2011, 2010, cacetada, que você vai ver lá, foto de nós de lá até hoje. A mesma coisa, a mesma união, a mesma alegria. Não, aquela foto lá... É aquele tamo junto e tamo junto mesmo. Não é aquele tamo junto aqui, aconteceu uma tribulação, acabou. Quando teve um obstáculo, a pessoa, não, é aquele tamo junto. E eu, cara, eu sempre falo, o Felipe é referência demais pra mim, cara. Eu orgulho demais dele. E o cara batalhador demais, então... Sempre vi ele saindo para ir pro serviço, sempre correndo atrás. Foi um cara também que sempre conquistou tudo, a sua motinha, hoje tem um carro. E assim vai, cara. É um cara que motivou muito, tá? Eu orgulho demais. Ele vai estar assistindo aí. Cara, eu sempre falo, você é o cara. Aí, ó, tá vendo, Felipe? Te ama muito. Tá vendo, Tuane? Te ama muito. É diferenciado, cara. Uma família que acolheu, né? É isso aí. Que Deus venha abençoar a sua vida. Que Deus possa estar te guardando, você, sua família. E é isso aí, que Deus possa mandar pessoas para somar, né? Para somar, para nos ajudar. E que nós também possamos ser luz na vida dessas pessoas também. Que esse Deus que nos propaga todos os dias, que nos dá essa liberdade de adorar, glorificar e de estar presente em nossa vida. É muito gratificante no dia a dia estar presente em vários lugares e você ter liberdade de falar de Jesus. Por isso que é importante de evangelizar. Em muitos lugares, pessoas não têm essa mesma oportunidade de evangelizar e pregar e ter mesmo essa mesma companhia de pessoas, igual tem como a gente... Essas pessoas têm nos ajudado em bondade, seriedade, as pessoas que têm um bom coração e as pessoas que fazem sentido nas nossas vidas. Faz totalmente diferença. Não, eu falo para você que essas pessoas, e essas pessoas que fazem a gente orar por elas, pagar um preço por elas, e aquelas também que às vezes não vem muito agregar na nossa vida, mas que Deus... Tá ali. É pessoas que você precisou tá ali, né, cara? Ali. Quantas vezes... Rapaz, quantas vezes... Às vezes, assim, precisei da Tuane. Eu falo, Tuane, tô precisando assim, me socorre. Cara, é pessoa que tá ali, cara. Tamo junto. Cara, e eu sempre oro pela vida das minhas famílias, sabe? Graças a Deus, Deus me deu, né? 2 famílias. E que pessoas que só veio pra somar, né? A verdade é essa. Quando pessoas vêm para somar nas nossas vidas, isso é um motivo de alegria. Todo dia você acorda sabendo, eu tô para baixo, mas tem pessoas por mim. Se eu precisar, tá ali para nos levantar, cara. Isso é motivo assim, de motivação.
É verdade. Porque a gente sabe, né? O quanto faz a diferença um conselho quando você precisa, quando você tá com aquele vazio, o quanto que faz a diferença aquelas pessoas que vêm para somar, para preencher esse vazio, né? É verdade. Eu cheguei dias que às vezes a gente chega e topar com pessoas, né? E a gente tem essa pessoa que já passou muito tempo a gente quase não vê, e já chegamos e vê essa pessoa e fala assim, você tá sumido, mano. Como é que você tá? Você tá bem? E aquela conexão, pessoas que te acolheram, isso não vai mudar na sua vida, porque você sabe realmente que elas foram, né? O que ela fez diferença na sua vida. Uma vez, né, eu lembro no culto, né, acho que o irmão Mike estava falando, o homem, ele caído, e muitas pessoas ali, né, não teve essa de espontânea ajudá-lo. Mas aquele homem ali, vendo caído, deu conselhos, falaram com ele, visitava ele. Então, essas pessoas, por mais para demorar muito tempo, ou passar, onde que for passar, você vai ter essa lembrança, esse comprometimento. Cara, você falando aí do irmão Mike, né? E engraçado, o irmão Mike também sempre ficava falando esse negócio toda vez comigo, né? Deus tem um chamado, quero ver você pregando, ainda vou ver você pregando. E, cara, e ficava assim sempre, e eu via ele pregando e eu ficava inchado, né? Nossa, cara, já pensou, é porque na mente da gente eu queria fazer igual aquele cara, mas eu não consigo. Como que aquele cara consegue e eu não consigo? Mas, cara, quando você começa a entender e querer, começa a buscar, Deus ele começa a te abençoar. Ou seja, nós vivemos hoje no mundo de sabedoria. Se você quer viver aquilo, começa a estudar, cara, ter sabedoria, entendimento. E foi indo, ó. E hoje nós estamos aí, graças a Deus, hoje tem tido muita oportunidade ali na nossa igreja, né? E principalmente no Palha Branca. Então, tipo assim, agradeço demais, demais mesmo, né? O pastor João, né? Pelas oportunidades, por estar sempre falando comigo, né? Que Deus vai me usar, ele tá sempre... Ou seja, Deus a todo momento, ele tá tocando pessoas que estão próximo a mim, para me mostrar que eu tô no caminho certo. Mas eu preciso acreditar em mim, preciso ser obediente. Porque uma das coisas mais importantes hoje é a obediência. Obediência. E essa é a nossa motivação, né? Buscar, porque quando a gente busca nas pessoas, né, esse comportamento, né, as pessoas nos instruir na palavra, né, porque para nós nunca não se perder, nunca largar da mão do arado, né? A gente nunca virar para trás e falar assim, eu quero voltar. Quando tem essas pessoas mostrando o nosso caminho, o que Deus faz na nossa vida, o que nós possamos, o que nós somos capazes para agregar na vida daquelas pessoas. Para nós é hoje, né? O evangelho está sendo muito mais difícil ser propagado do que bem antes. Hoje está sendo mais difícil no dia a dia, porque tem muitas pessoas que talvez não querem aceitar. Muita crítica, muita né, crítica, então é muito pontinho. Então, ter pessoas para direcionar, né, e nos afastar dessas heresias, dessas pessoas que talvez querem nos enganar o caminho diferente, a gente tem que buscar em oração, em buscar na palavra, encontrar com essas pessoas que geralmente quer verdadeiramente, né, coisas boas, falar verdadeiro evangelho, e ter essas pessoas que nos buscam e nos direcionam a palavra é muito importante no dia a dia. Muito gratificante, né? Muito. E nós sabemos que quanto amigos, né? Quantas pessoas que a gente vê no mundo lá fora que muitas das vezes a gente fica triste, né? Porque a gente quer fazer mais. Mas a gente não pode obrigar a pessoa, por exemplo, eu não posso ir lá agora no mundo, pegar uma pessoa que está lá e puxá-la pelo braço e trazer ela e mostrar o caminho. Então, assim, eu acho que nós temos que ser pacientes com essas pessoas. Nós temos que falar de Deus para ir falando e falando. Não é você falou hoje, a pessoa entrou no ouvido e saiu no outro, não deu muita ideia, você já desistiu dela. Então, eu acho que nós não podemos desistir fácil dessas pessoas que estão perdidas lá fora, porque nós um dia já estávamos perdidos também.
talvez para você não foi difícil, Aceitar talvez para você Jesus. foi mais fácil, talvez para o outro foi mais difícil, mas, cara, cada um, eu acho que cada pessoa tem o seu tempo, né? Então, mas para que isso aconteça, nós temos que estar em oração. Nós temos que buscar para essas pessoas, principalmente sempre que nós estivermos orando, tá lembrando dessas pessoas, porque a oração, cara, é uma coisa muito forte. E Deus pode tocar essas pessoas através das nossas orações. Isso fala que a oração, ela abre portas. Então, se abre porta, ela é a chave. Então, a oração, principalmente quando você busca de madrugada, quando o mundo está em silêncio, quando você encontra você e Deus ali, em secreto, no teu quarto, buscando, quando você prepara essa oração, buscando com Deus, Deus sabe das suas necessidades, sabe da sua busca, e essa oração é quando fala todos aqueles que estavam num momento difícil, né, como Paulo, né, como ali Ezequiel, né, quando estava sentindo muito cansado, não conseguia, Jesus falou, põe-te em pé, né, e eu falarei contigo. Então, por mais que o evangelho fique difícil, né, por mais que fique meio cansado, mas tem ali, fica firme, né, por mais que fale, abre a boca, porque quando falar é Deus falando, é Deus mostrando o direcionamento. Então, é muito importante a gente estar, né, buscando a palavra, você no Praia Branca, nós vem buscando. Você vão lá, irmão, vão lá no Praia Branca e tal. Por quê? A necessidade de muitas pessoas talvez esteja desanimada, mas a gente, com essas palavras, talvez de animação, de fé do dia a dia, talvez pode propagar, animar esse fogo e pode se expandir. E elas podem falar até para Jesus de outras formas, que pode acender também A chama, né? a chama. Mas, cara, hoje em dia, uma coisa que faz muita falta nas nossas vidas hoje em dia é falta de entendimento. E muitas das vezes a gente interpreta as coisas da forma que a gente quer interpretar. Então, isso é falta de conhecimento. Porque quando você conhece, quando você tem um entendimento, você começa a viver bem. Às vezes você está vivendo uma vida relaxada, às vezes você está vivendo uma vida que você acha que está certo. Mas quando eu vou falar de Deus para você, aí, cara, é mexer na ferida. Às vezes você já começa a me olhar até com outro olhar. Às vezes quer ficar até com raiva. Por quê? Porque aí a pessoa começa a te julgar. Ah, o irmão Edson veio falar de Deus para mim, com coisa que não faz nada errado, entendeu? Então, assim, essa pessoa, ela precisa ter maturidade, obediência, para ela começar a entender, ela precisa ter um entendimento. Porque quando as pessoas iam falar de Deus para nós pegávamos aquilo e começava a estudar. Então, ou seja, ele falou que Deus salva, que Deus liberta, que Deus cura. Aonde está esse Deus? Eu vou até ele. Então você vai e as coisas começam a acontecer. Não tem como, cara. Muitas das vezes a gente querer algo sem buscar. Não tem como. Você tem que fazer por merecer, você tem que ir atrás, você tem que buscar, cara. Muitas pessoas, às vezes, não falando, mas ficam mais ou menos empobrecidas. Falando, mas esse Deus que fala com eles, fala, mas eu não sinto. Mas qual está sendo a sua busca? Né? Porque muitas coisas que Deus só mostra aquele que busca verdadeiramente, né? Espiritualmente. Então, hoje, muitas vezes, a gente fica muito ocupado com a coisa do mundo que esquece que Deus quer falar com nós, o que Deus quer propagar para cada um de nós. Então, você não está... mas eu não estou sentindo Deus. Mas qual está sendo a sua busca no dia a dia? Você está orando, você está jejuando, você está orando para aqueles que estão caídos. Porque quando você ora na vida do teu irmão ou na vida daqueles que estão caídos, por mais sua vida esteja difícil, Deus está preparando para você também. Entendeu? Vamos dar um agradecimento aí para a galera. Né? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade aqui hoje. Que Deus possa vir abençoar cada um. Que possa esse Deus maravilhoso, que eu creio e que está aqui conosco, e que Deus, através dessa tela, que Deus possa estar, né,
operando, curando, transformando a tua vida. E esse Deus que vai nos guiar e nos guia e vem guiando. Em nome de Jesus, abençoe a todos. Amém. Agradecer pela oportunidade, né? Muito bom, né? Estar aqui novamente. E agradecer ao irmão Mike pelo convite. Cara, ficamos muito felizes mesmo quando recebemos o convite de estar aqui hoje. É sempre uma honra, né? Um prazer imenso estar dividindo o espaço falando do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Glória a Deus. Que é um nome muito forte, né? E é isso. Querendo agradecer. Isso.